Bom dia, são 8h14, quarta-feira, 1º de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil perde a validade hoje. Quase 200 municípios brasileiros têm mais eleitores que habitantes. E na primeira reportagem da nossa série sobre o retrato do país na atualidade, veja como a população passou a viver mais e melhorou os indicadores sociais. A medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil perde a validade hoje, mas um texto em discussão no Senado permite que as emissoras de rádio possam escolher o horário mais conveniente entre 7 e 10 da noite. Há mais de 70 anos, a Voz do Brasil chega aos cantos mais distantes do país. O programa de veiculação obrigatória é transmitido por mais de 7.000 emissoras e faz parte da história do rádio brasileiro. São as notícias dos poderes executivo, legislativo e judiciário que chegam no mesmo horário em todo o Brasil, de 7 às 8 da noite. Para não atrapalhar a transmissão de jogos durante a Copa do Mundo, uma medida provisória editada pelo governo permitiu que as emissoras de rádio transmitissem o programa em horários flexíveis, entre 7 e 10 da noite. Essa flexibilização no horário do programa pode ser adotada de forma definitiva. É o que prevê um projeto da Câmara já aprovado pelo Senado. De acordo com a proposta, que vai ser analisada de novo pelos deputados, a única exceção seriam as rádios educativas, que continuariam obrigadas a transmitir a Voz do Brasil das 19 às 20 horas. A MP, que aguarda votação no plenário da Câmara, provoca polêmica. As emissoras de rádio comerciais defendem a mudança. Elas alegam que a audiência cai muito quando a programação é interrompida para transmitir a Voz do Brasil. A audiência da Voz do Brasil às 19h05 é de mais ou menos 2,5 pontos percentuais. E às 18h59, essa mesma audiência ela é de 20%, veja só, então ela cai de 20% para 2,5%. Porque as pessoas naquele horário, ela tem interesse de ver outras coisas. Então, se você pudesse diluir o programa nessas 3 horas que nós pleiteamos, a audiência aumentaria. Para o professor Murilo Ramos, que faz parte do Conselho Curador da EBC, a flexibilização pode significar o fim da Voz do Brasil. Isso vai gerar um caos, porque vai acontecer isso. Uma rádio bota no horário, tenta o outro, você não tem o que fazer fiscalização. E com o tempo, o que vai acontecer fatalmente é que sem a fiscalização, sem o Estado presente assegurando que aquilo é importante, você pode, eu acho que vai acontecer claramente no tempo o fim da Voz do Brasil. É preciso que as pessoas possam ter opção de buscar a frequência de acordo com o seu desejo. Então me parece absolutamente democrático abrir um canal e dar opção às pessoas para que elas possam escolher. 194 municípios brasileiros têm mais eleitores que habitantes. A repórter Sara Reis vai explicar para a gente por que isso acontece, principalmente nas cidades pequenas. Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menor município do país em número de habitantes. 825 pessoas vivem na pacata cidade, que possui 5 ruas e uma praça central. Em época de eleição, o movimento cresce por lá. 1.105 pessoas votam no local. A diferença entre o número de moradores e eleitores é de 280 pessoas. Em Borá, São Paulo, também é assim. São 834 moradores e 1.060 eleitores, diferença de 226 pessoas. Depois de Serra da Saudade, é o segundo município menos populoso do país. Este ano, mais 192 municípios estão na mesma situação. Quem lidera a lista com a maior diferença em termos proporcionais é Oliveira de Fátima, em Tocantins. São quase 60% a mais de eleitores.
Há aquelas pessoas que, mesmo tendo mudado de domicílio, guardam as suas raízes nos seus municípios de origem e fazem questão de exercer ali a sua cidadania porque continuam, mesmo à distância, participando da vida do município e têm interesse de continuar votando e escolhendo os seus representantes e fazem questão de viajar a essas localidades, se deslocarem até esses municípios de origem para exercer o seu direito de cidadania. Para mudar o local de votação, o eleitor deve ir até um cartório eleitoral na cidade onde mora. É preciso levar um documento de identificação e um comprovante de endereço. Quando não tem eleição, a transferência pode ser realizada a qualquer momento, mas em ano eleitoral tem prazo, até 151 dias antes da eleição. Desde que ele tenha um vínculo com esse outro município, com essa outra localidade, um vínculo patrimonial, um vínculo profissional, um vínculo comunitário, isso justifica ou autoriza que ele venha estabelecer ali o seu domicílio eleitoral. A nutricionista Camila Gonçalves era uma das eleitoras de Serra da Saudade que não mora mais no município. Ela vive em Brasília desde 2012, mas somente neste ano transferiu o título para a capital. Lá todo mundo se conhece, é um ambiente assim, muito agradável. Então, às vezes, as pessoas elas mudam de lá, mas preferem ficar com o título para ir pelo menos uma vez no ano, né, para rever amigos, pessoal, parentes. Então, assim, é bem bacana. Eu transferi agora para cá só por isso mesmo, porque fica difícil para estar indo e voltando. Serra da Saudade, terra natal da Camila, fica a 700 quilômetros de Brasília. Apesar de ser o menor município em número de habitantes, não é a cidade com menos eleitores. Esse título pertence a Araguainha, no Mato Grosso. De acordo com o TSE, são apenas 903 eleitores. E o repórter Hermes Coelho começa hoje uma série de reportagens que mostram um retrato do Brasil na atualidade. Na primeira matéria especial, conheça como a população urbana passou a viver mais e melhorou os indicadores sociais. Sétima economia do planeta, o país ultrapassa a marca dos 200 milhões de habitantes, mas ainda enfrenta sérias desigualdades. Já somos 200 milhões. Mais do que isso, passamos de 202 milhões de brasileiros espalhados por todo o território nacional. A população cresceu muito e as coisas não evoluíram quanto à população. Está faltando hospitais, está faltando escola, um bom ensino. Por exemplo, está faltando muita coisa ainda para o país ficar bem desenvolvido. Em geral, a gente tem melhorado os indicadores sociais para toda a população. Quase 90% da população brasileira é considerada urbana. Nós somos um país ainda muito desigual. O Nordeste é um estado um pouco atrasado. Você pega o sul do Brasil, já é mais civilizado. O Brasil ganhou protagonismo internacional. É a 7ª maior economia do planeta e integra o bloco dos principais países em ascensão econômica, os BRICS. Mas a riqueza ainda não é dividida adequadamente. Dados do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostram que ocupamos a posição de número 79 no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda segundo o PNUD, a expectativa de vida do brasileiro é de 73,9 anos, a média de escolaridade entre adultos é de 7,2 anos e a renda per capita anual é de R$ 31.697. Os dados mostram avanços, porém ainda estamos longe do ideal. Eu sei dos enormes esforços das políticas, né, de transferência de renda, que realmente, certamente, melhoraram a qualidade de vida de grande parte da população brasileira. Mas ainda vemos, né, uma desigualdade na qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Por exemplo, a gente mesmo que precisa de um hospital público, se você vai, você não tem atendimento. Uma sociedade que deixa uma parcela da população enorme, sem boa qualidade de educação, é um país que não progride, é um país que tem um PIB de 1% e se contenta com isso. Segundo o IBGE, saltaremos de 202 milhões em 2014 para 228,4 milhões em 2042.
Esse será o ponto máximo da população do país. A partir daí, o número de brasileiros começará a diminuir, um fenômeno explicado pela queda de natalidade. Em 2013, a média de filho por mulher era de 1,77. Em 2020, será de 1,61. E em 2030, de 1,5. A média de idade das mães de primeira viagem é 26,9 anos. Em 2020, será 28 anos. E em 2030, 29,3 anos. Entre 2000 e 2012, dados do Ministério da Saúde mostram que houve uma redução de 400 mil nascimentos por ano. Ter filhos é um peso muito grande para as mulheres hoje. Significa abrir mão de sua possibilidade de realização profissional, em muitos casos. Os casais têm cada vez menos filhos. Alguns escolhem até viver sem eles. A maior parte dos meus amigos também tem a minha idade, também não tem filho. Alguns delas também não pretendem ter filhos. A queda de natalidade traz outra consequência, o envelhecimento da nossa população. O IBGE estima que em 2060 os idosos serão 26,7% da pirâmide demográfica, enquanto o percentual de brasileiros com a idade entre 0 e 14 anos será de 13%. Isso quer dizer que teremos em 2060 2 pessoas com mais de 65 anos para cada criança. Em poucos anos, o Brasil terá que aprender a andar de forma segura em passos mais lentos. Com as altas taxas de natalidade nas décadas de 50, 60 e 70, a população era bastante jovem. A base da pirâmide era alargada e começou a subir. Hoje, a proporção de brasileiros é maior na faixa de 20 a 50 anos. No futuro, a pirâmide terá um formato mais quadrado, com mais brasileiros em idade avançada. Nós estamos vivenciando o que chamamos do bônus demográfico, ou seja, uma proporção bastante expressiva da população em idades ativas, né, que são as idades do trabalho. E, proximamente, nós vamos começar a diminuir a nossa população. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.